Olá pessoal do primeiro ano, como estão todos? Espero que bem. Pessoal, hoje a gente começa com a primeira aula do quarto bimestre. Olha só, estamos caminhando aí para o final do ano. Vamos encerrar com chave de ouro esse ano de 2020 que tem sido tão difícil e tão diferente para todo mundo, né? Tanto para vocês alunos como para nós professores, para as famílias, para as pessoas de uma maneira em geral. Tem sido um ano bastante complicado por conta de tudo que ocorreu, né, desde de março com o distanciamento social e durante o ano todo a gente conviveu com uma série de dificuldades aí que não estavam previstas, a gente nunca prevê esse tipo de coisa, né? Mas é interessante porque a gente começa a conhecer novas formas de convívio. A sociologia, que é a nossa matéria, nos mostra que a sociedade ela evolui, né, de certa forma, com as dificuldades, porque existe aí um reforço de alguns vínculos e tudo na vida é cíclico. E o que isso quer dizer? Que a gente tem de tempos em tempos mudanças. A sociedade, de uma maneira em geral, ela há um tempo atrás ela não era como ela é hoje, né? Então, de tempos em tempos, esses ciclos pelos quais a sociedade passa, eles são alterados. E esse ano aqui foi alterado de uma forma muito rápida no mundo todo. Isso aqui é diferente, porque antigamente, por conta do estágio que se estava naquele momento, né, de tecnologia, de velocidade de divulgação de informações e tudo mais, às vezes as coisas levavam mais tempo. E hoje é praticamente instantâneo, né? Acontece alguma coisa do outro lado do mundo, em questão de minutos, horas no máximo, a gente já está sabendo e muitas vezes sofrendo consequências disso aqui, né? Na nossa casa. Então, vamos dar início à nossa matéria de sociologia do quarto bimestre, já caminhando aí para o encerramento do ano. Lembrando um pouquinho do que a gente falou durante o ano todo, tá certo? Então, lá no comecinho do ano, pessoal, nós vimos o que era sociologia, né? Essa matéria tão interessante que tem como seu pai Auguste Comte, né? Falamos aí de vários pensadores durante o ano, Durkheim, Max Weber, Karl Marx. Falamos de alguns brasileiros também, né? E durante o ano a gente falou muito a respeito do estranhamento, né? Daquele olhar de estranhamento que nós devemos ter com relação a tudo. Falamos aí da desnaturalização, né? De desnaturalizar algumas coisas que a sociedade nos impõe, mas que não são naturais e que para fazer isso a gente tem que olhar com aquele olhar sociológico de estranhamento. Vimos a questão da cultura, né? E agora, pessoal, a gente vai falar a respeito de classes, tá certo? Então, se vocês pegarem lá o caderno de vocês, o caderninho do aluno, vocês vão ver que no momento 1 de aprendizagem, a gente vai falar a respeito de classe, tá? E o que é isso? A gente sabe que a humanidade, de uma maneira em geral, né,
ser humano, ele vive em sociedade e que nem todo mundo é igual a todo mundo, certo? A gente tem aí as diferenças e essas diferenças elas são baseadas em vários fatores, né? Fator cultural, fator de idade, fator de poder aquisitivo, tem aí uma série de coisas. Então, o que é que nos desiguala como seres humanos? Se a cultura ela nos diferencia e ao mesmo tempo nos iguala, porque o ser humano é a única raça que, o único tipo de animal que desenvolve cultura, o que pode nos desigualar como seres humanos? Tá certo? É classe social, basicamente. Quem tem mais, quem tem menos, quem pode mais, quem pode menos, quem tem mais poder, quem tem menos poder, quem manda, quem obedece, enfim. Classe. Isso aí nos desiguala como humanos. Classe alta, classe baixa. Em alguns países, em algumas culturas, a gente vai ter casta, né? Como no caso da Índia. Em lugares que são reinos, súditos e os plebeus e a nobreza, tal e tal e tal. Num país como o Brasil, que é um país, uma república, nós vamos ter as diferenças de classe social também, por conta da escolaridade, por conta do poder aquisitivo, fonte de renda, nível de renda, uma série, a gente pode pegar aí uma série de formas de diferenciar as pessoas em classes, dividi-las em classes, tá certo? Para a gente poder dar início ao nosso estudo, nós vamos primeiro pegar o Karl Marx, tá certo? A gente durante o ano estudou basicamente 3 pensadores clássicos da sociologia, né? O Karl Marx, o Max Weber e o Durkheim, certo? Então vamos começar com o Karl Marx. O Karl Marx, ele tinha um pensamento e na cabeça dele, qual o conceito que ele deixou para nós enquanto ensinamento, tá bom? Tinham 2 classes sociais, patrões e empregados, basicamente. As 2 principais classes sociais, patrões e empregados. E aí, aquela coisa, o patrão sempre explorando o empregado, né? O empregado que, com o advento da Revolução Industrial e a modernização e a industrialização das sociedades, passou a vender para o patrão a sua mão de obra, né? Em troca de um salário. E por conta disso, segundo Karl Marx, foi explorado e tudo mais, porque ele precisava sobreviver, ele precisava comer. Então, como o outro tinha o poder, se utilizava desse poder para explorar o outro, tá certo? Então, um dono do capital, do dinheiro, e outro o dono da mão de obra, da capacidade de produzir. Aí a gente divide em classe, trabalhador e empregado, tá certo? É uma divisão interessante. Hoje em dia a gente tem outras formas de ver isso, mas na época que o Karl Marx desenvolveu a sua teoria era muito válido por conta do estágio, do ciclo que a sociedade, que a humanidade estava naquele momento, né? Agora, hoje, as coisas funcionam de uma maneira diferente. Essa relação de patrão-empregado, ela já não é mais a mesma, né?
Os empregados hoje, olha, vejam só, esse ano aqui todo mundo foi trabalhar em casa, teletrabalho, home office. Como é que fica isso? Como é que essa relação patrão-empregado, né, dono do capital, o capital naquela época, Karl Marx, o que quando se falava assim, né, o capital, quem que é o dono do capital? É o dono da fábrica. E a mão de obra era mais braçal. Hoje, muitas indústrias são totalmente robotizadas. E o que é a mão de obra? É uma mão de obra braçal? Ela continua existindo, claro, mas existe a mão de obra intelectual. O trabalho do professor é um trabalho intelectual. O trabalho de um músico, o trabalho de um engenheiro, o trabalho de uma grande parte da população é intelectual, gente. Não é mais braçal, trabalho operário, né? Então vocês vejam que é super importante estudar como essa relação patrão-empregado se desenvolveu ao longo do tempo, mas hoje as relações já são diferentes, tá certo? Um outro pensador interessante e que também faz parte do nosso hall, né, da nossa lista de estudo foi Max Weber, né? O Weber ele fala assim que nós tínhamos pequenos proprietários que eram donos de capital também, mas de porte menor, e os empregados que não tinham propriedade, mas porém eles tinham uma educação elevada. Olha aí o que a gente está falando, né? O trabalho mais intelectualizado. E com essa condição, ele tinha salários mais altos, porque a mão de obra dele, e quando eu falo mão de obra, é simplesmente o serviço ou o trabalho que ele oferecia, tá certo? Tinha um custo maior pelo fato dele ter uma escolaridade maior também. E isso é super interessante para a gente hoje, porque a partir do momento que você se prepara, estuda mais, tem um nível intelectual e um nível de preparo maior, você vai poder cobrar mais caro pela tua mão de obra, pelo teu trabalho, pelo teu serviço, né? Então, vejam só que coisa interessante, como essa relação mudou. E muitas vezes o patrão ele depende do trabalho especializado. Não é aquele negócio, eu vou trocar um, vou colocar outro. Não, muitas vezes aquele funcionário ele recebeu treinamento, ele estudou, ele está preparado para exercer aquele trabalho, aquela função, e ele não pode ser substituído assim. Então as relações de trabalho elas mudaram. E ao mesmo tempo, gente, essa relação de classe também mudou, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa. Sociologia, gente, requer muita pesquisa. Requer muita pesquisa. Sabe por quê? Para entender a sociedade, para entender como o homem pensa, para entender como as coisas eram, como as coisas são hoje e como elas podem caminhar para o futuro, a gente precisa ter as informações. E como é que a gente tem as informações? Pesquisando. Tem outro jeito, né? Pesquisando fontes confiáveis, pesquisando com um olhar sociológico crítico, desnaturalizando muitas das coisas para desenvolver o nosso próprio pensamento. É assim que funciona. Não tem outra forma. Então, vamos lá pesquisar um pouquinho. Não é nada demais o que eu estou pedindo, tá? Como Karl Marx, como Max Weber e como
Emile Durkheim, os nossos 3 sociólogos preferidos, nossos 3 pensadores preferidos, viam a questão da divisão de classe, tá? Se lá atrás essa divisão de classe era de uma forma, hoje fatalmente ela vai ser de outra, porque ela existe. As sociedades, elas não são igualitárias, não existe sociedade em que todos sejam iguais. Mesmo lá no comecinho, nas sociedades politicamente constituídas como socialistas, comunistas e tal, não é todo mundo igual. E essa é a proposta deles. Toda sociedade tem diferenças, toda sociedade tem divisão de classes. Todas. Não existe sociedade que não tenha. Então, eu quero saber como Marx, como Weber e como Durkheim pensavam a sociedade, a divisão de classes na sociedade, tá bom? Cada um a seu tempo, cada um a sua maneira de pensar, né? Porque são correntes de pensamento diferentes, mas é importante para a gente ter essa base teórica para poder ver o presente. Então, a gente precisa ter isso primeiro, tá certo? Vamos lá? Qualquer dúvida, vocês chamem o professor. Eu vou estar à disposição de vocês pelo WhatsApp, no Google Classroom, por e-mail, como vocês acharem melhor, tá bom? Essa matéria, ela abre o nosso 4º bimestre e é super interessante que a gente estude as diferenças de classe para entender um pouco mais sobre as desigualdades que existem na sociedade hoje, mas que vem de um tempo atrás aí, tá bom? Vamos lá? Qualquer coisa é só me chamar. Até mais, pessoal!